Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, continuando nossos estudos sobre radicais. Na aula de hoje vamos aprender racionalização de denominadores, ou seja, nós vamos aprender um processo de racionalizar frações com denominadores com radical, certo? Coloquei aqui, ó, o que é racionalizar uma fração? É transformar uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente com denominador racional. Ou seja, a palavra equivalente significa de mesmo valor. Ou seja, o processo ele consiste em você transformar uma fração que tenha radical no denominador, ou seja, um número irracional, em outra fração de mesmo valor em que o denominador seja um número racional. Esse conteúdo está nas páginas 175 e 176 do livro de vocês, certo? Lá no livro vocês vão ver todo esse conteúdo, tá? Só que aqui eu coloquei vários exemplos e vou resolver passo a passo para que vocês entendam, certo? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, eu tenho aqui 1 sobre raiz de 5. Perceba que eu tenho radical raiz de 5 no denominador. Então, eu vou utilizar um processo aqui para que esse radical saia do denominador e eu obtenha um denominador racional. Como que isso é possível? Então, veja bem, se o denominador é raiz de 5, eu vou multiplicar a fração por uma nova fração, utilizando o denominador, né, o raiz de 5, como numerador e denominador. Ou seja, eu vou multiplicar por raiz de 5. É a mesma coisa, pessoal, de eu multiplicar aqui por 1. Por quê? Porque raiz de 5 sobre raiz de 5 é um número dividido para ele mesmo. E um número dividido para ele mesmo é 1. Então, esse processo ele é válido sempre, tá? Então, aqui nós vamos agora resolver. 1 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz de 25. Eu ainda posso ser mais rápida aqui, viu? Eu ainda posso dizer que raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Certo? E aí eu só resolvo. 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. Índice igual ao expoente, cancela a raiz. O resultado final, raiz de 5 sobre 5. Ou seja, raiz de 5 sobre 5 é uma fração equivalente a 1 sobre raiz de 5, só que o denominador dela deixou de ser irracional para ser um número racional, certo? Célia, mas e o numerador? O numerador não tem problema, o numerador ele pode dar o resultado que for, ou racional ou irracional. A nossa preocupação aqui é com o denominador, tá? O processo de racionalização, ele se refere aos denominadores, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. Letra B, 3 sobre raiz de 2. Eu vou fazer de um modo diferente aqui, para vocês verem que é a mesma coisa, certo? Eu vou multiplicar aqui, ó, por quanto? Por raiz de 2. Então, eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. É sempre pelo mesmo radical que está nesse denominador aqui, ok? Então, 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 vezes 2. 3 raiz de 2 sobre raiz de 4. 3 raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2, ok? Aqui eu escrevi o 5 vezes 5 como 5 ao quadrado, e aqui eu escrevi 2 vezes 2 como 2 vezes 2.
Aqui eu usei a propriedade que cancela índice e expoente, que o índice e o expoente iguais cancelam a raiz. Aqui eu usei a propriedade de juntar a multiplicação no mesmo radical, porque isso aqui é raiz de 4 e a raiz de 4 é 2. Perceba que do jeito que você fizer tá certo, tá? Fazendo desse jeito que eu fiz aqui, 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Índice igual a expoente, cancela a raiz, certo? Então, você pode fazer do jeito que você preferir, ok? Letra C, eu acredito que todos vocês já sabem o que devem fazer aqui, né? Multiplicar a fração por raiz de 6 sobre raiz de 6. Então, vamos lá. Multiplicando 12 vezes raiz de 6, eu vou ter 12 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 vezes 6. 12 raiz de 6 sobre raiz de 6 vezes 6, 36. 12 raiz de 6 sobre a raiz de 36, que é 6. Perceba esse resultado final aqui, pessoal. O 12 e o 6 dá para ser dividido, né? Ó, 12 divide para 6. Então, o resultado final vai ficar 2 raiz de 6. Por que 2? Porque eu dividi 12 para 6. O resultado final, 2 raiz de 6, ok? Então, você pode utilizar esse processo ou esse, que você preferir, tá? Vamos aqui para a letra D. A letra D, perceba que eu tenho aqui, ó, 10 sobre 3 vezes raiz de 5. Então, como que vai ficar aqui? Eu vou fazer isso aqui do modo mais prático. Eu vou multiplicar por raiz de 5 sobre raiz de 5, ok? Resolvendo a multiplicação, 10 vezes raiz de 5 é 10 raiz de 5. 3 vezes raiz de 5 vezes 5, ó, certo? O 3 permaneceu, multiplicando raiz de 5 vezes raiz de 5, que é a mesma coisa de raiz de 5 vezes 5. Resolvendo aqui, eu tenho 10 raiz de 5 sobre 3 vezes raiz de 5 vezes 5, que é 25. Tenho aqui 10 raiz de 5 sobre 3 vezes raiz de 25, que é 5. Resultado aqui vai ficar 10 raiz de 5 sobre 3 vezes 5, 15. Essa fração não está irredutível. 10 e 15 são múltiplos de 5, então eu posso dividir os dois por 5. Vai ficar 2 raiz de 5 sobre 3, ok? Vamos para a letra E, que eu tenho certeza que vocês já sabem o que fazer aqui. Multiplicar por raiz de 5. E aqui eu vou ter 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. 2 vezes raiz, mesma coisa, de 5 vezes 5. Se você quiser, já pode colocar direto raiz de 25. Eu estou explicando passo a passo, tá? 3 vezes raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 5 vezes 5, que é 25. 3 raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 25, que é 5. 3 raiz de 5 sobre 10.
Percebam que o resultado final eu tenho aqui 3 raiz de 5 sobre 10. 3 e 10 não são múltiplos de nenhum mesmo número, então o resultado final é esse daí. Vamos agora para a letra F, onde eu vou multiplicar aqui por raiz de 2 sobre raiz de 2. Tá, pessoal? 9 vezes raiz de 2 é 9 raiz de 2. 4 vezes raiz de 2 vezes 2. Lembrando, se você quiser ir direto, pode. 9 raiz de 2 sobre 4 vezes 2 vezes 2, 4. 9 raiz de 2 sobre 4 vezes 2, pois a raiz de 4 é 2. 9 raiz de 2 sobre 8. Esse resultado é o resultado irredutível, tá? 9 e 8 não são múltiplos de um mesmo número. Então, pessoal, todos esses resultados aqui, tá? São frações equivalentes às primeiras frações, ok?